Nesse vídeo eu vou falar para você por que o Airbnb pode falir os investidores em imóveis. Meu nome é Ivan Tonon, alcancei independência financeira através do investimento imobiliário e eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros. Você pode baixar o livro, está aqui embaixo e é gratuito. Nesse vídeo então eu vou falar para você 5 pontos pelos quais a plataforma Airbnb ela pode ser danosa para quem está investindo em imóveis. Investir em imóveis é longo prazo e algumas tendências de consumo elas não se mantêm no longo prazo. Então você precisa ficar atento a algumas falácias que vão te dizer de que se você comprar no Airbnb vai faturar 2, 3, 4% ao mês para a vida toda. É possível que você tenha realmente uma boa rentabilidade por uma quantidade de tempo. Porém, se você pagar preços muito esticados no seu imóvel, pode ser que você tenha problemas no futuro. O primeiro ponto pelo qual o Airbnb pode ser um perigo para quem está investindo em imóveis, ele já está acontecendo nos Estados Unidos. Ou seja, a ocupação tem caído paulatinamente nas principais praças dos Estados Unidos. Ou seja, antes tinha uma ocupação de 70, 80, 90% em praças fortes dos Estados Unidos, como Nova York e Los Angeles, e essa ocupação vem caindo. A ocupação é um dos principais fatores para quem está operando um aluguel por temporada. O investimento imobiliário por temporada, a tarifa é importante, mas a ocupação é mais importante ainda. Você precisa manter o máximo de tempo possível o seu imóvel locado. Quando você tem uma baixa na ocupação, a sua rentabilidade reduz muito. E isso vem acontecendo. Por que vem acontecendo? Vem acontecendo porque a oferta de imóveis por temporada nos Estados Unidos, ela vem crescendo muito. Com a oferta muito grande, naturalmente a demanda tem muito mais dificuldade de acomodar. Então, isso é um risco muito grande que você precisa ficar atento, porque esse fenômeno pode acontecer no Brasil também e já tem alguns indícios de que em cidades grandes, como Rio de Janeiro e São Paulo, estão tendo dificuldades para ter uma boa taxa de ocupação. O segundo ponto pelo qual você precisa ficar atento para investir em imóveis por temporada no Airbnb é que as tarifas vêm caindo. Bom, é um fenômeno que vem conectado com o que eu estava falando anteriormente. Se tem uma quantidade de imóveis muito grande chegando, a competição por tarifas acaba ficando cada vez mais acirrada, ou seja, os proprietários acabam reduzindo o preço por noite cada vez mais e vai chegando a valores cada vez mais próximos com o que era em 2018, 2019, ou seja, quase 4 anos depois, a inflação cresceu muito e os valores de tarifas de aluguel pelo Airbnb ficam mais ou menos estagnados. Isso faz com que a rentabilidade do investimento nos imóveis por temporada ela vá caindo consistentemente. O terceiro ponto pelo qual você precisa ficar atento é que o aluguel por temporada, em muitos lugares, ele acaba sendo conectado a uma tendência muito grande no consumo das pessoas, que é uma escolha por viagens, uma escolha por férias e por uma vida com muito mais experiências do que consumo de bens duráveis. Essa tendência ela pode e deve se reduzir ao longo do tempo. Ela alcança um pico e as pessoas acabam depois percebendo que elas estão deixando de adquirir coisas importantes para o dia a dia delas em prol de uma viagem que vai durar uma certa quantidade de tempo, uma semana, 15 dias. Isso é uma coisa que faz sentido por uma quantidade de tempo, mas depois a pessoa acumula uma bagagem de experiências que ela acha que é suficiente, que ela não quer acumular muito mais experiências. Então ela acaba preferindo retornar e adquirir bens duráveis, seja um carro novo, uma bicicleta nova, ou trocar o seu apartamento. Então essa tendência de consumo de viagens, ela tende a arrefecer, o que vai fazer com que a demanda por imóveis de temporada, ela também tenda a diminuir. O quarto ponto pelo qual você precisa ficar atento é que a gestão de imóveis para a temporada, ela vai ficando cada vez mais complexa. À medida que vai passando o tempo, as demandas ficam cada vez maiores, o nível de competitividade vai ficando também cada vez mais acirrado,
né? Então, e você precisa ter uma atenção a detalhes que acabam deixando o dia a dia da gestão de imóveis por temporada mais complexo. Antes você poderia deixar uma cafeteira simples, depois precisa ser uma Nespresso. Se é uma Nespresso, precisa de cápsula. Se é cápsula, precisa ter mais de um sabor. E aí por aí vai. O dia a dia da gestão de imóveis vai ficando cada vez mais complexo, também fazendo com que a rentabilidade da gestão de imóveis por temporada fique cada vez mais defasada. O quinto ponto que você precisa ficar atento é que os serviços estão subindo muito, né? Antes você pagava um determinado valor para consertar o seu imóvel, para a limpeza do seu imóvel, e esse valor vem subindo consistentemente, muito diferente da questão da tarifa, né? Então acaba tendo um descasamento entre o que você gasta para operar o seu imóvel, né, para deixar ele 100% competitivo com o que é a demanda atual por mercado de imóveis por temporada, e a tarifa vai ficando estagnada. Isso vai comprimindo a margem de lucro de quem faz esse tipo de investimento e esse tipo de operação. A outra dica muito importante para você que está investindo em imóveis é que você se inscreva no canal, dê um joinha nesse vídeo e me ajude a produzir mais conteúdo de investimento imobiliário, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para que você alcance a sua independência financeira. O sexto ponto que você precisa ter atenção quando você está investindo em imóveis para a temporada é que existe uma tendência muito forte de maior regulamentação a respeito da operação desse tipo de investimento. Principalmente as cidades, né, ou estados e tudo mais, os governos estão querendo interferir nessa questão do Airbnb, dos imóveis por temporada. Por quê? Porque, na teoria, essa operação de imóveis por temporada, ela retira o estoque de imóveis no aluguel anual e coloca em imóveis para turistas, imóveis para a curta temporada, imóveis de férias. Isso faz com que, em muitas cidades, né, isso acaba trazendo o preço dos aluguéis para cima, né? E o preço dos aluguéis para cima, imóvel para cima, né, imóvel muito caro, faz com que as pessoas tenham uma capacidade de consumo cada vez mais defasada. E isso é uma questão que os governos ficam sempre atentos. O governo prefere que a despesa das pessoas seja distribuída numa gama de serviços e bens cada vez maior e não fique concentrada em uma questão da vida das pessoas, que seria a moradia. Então, por isso, os governos estão atuando fortemente para regulamentar cada vez mais esse tipo de aluguel por temporada. Então, para fechar, pessoal, o aluguel por temporada ele ainda vai continuar sendo muito bom por bastante tempo, mas existe uma tendência que vem chegando de países onde isso é muito mais disseminado e muito mais movimentado, que ela deve chegar também no Brasil, né? A gente vê isso acontecendo aos poucos em cidades maiores, né, com volume maior. Essa tendência deve chegar aos poucos no país, à medida que as pessoas pagam um valor cada vez mais alto nas propriedades para operar no Airbnb. Então, se ela tiver um aluguel que ela faz pelo Airbnb, ela tiver que converter para o aluguel anual, aquele negócio não faz mais sentido. Esse tipo de investimento você deve evitar. Um investimento que você faz, que vale a pena, independente se é aluguel por temporada ou aluguel anual, ele fica praticamente blindado desse tipo de problema. Então, qual que é o meu conselho? O meu conselho é que você faça um investimento que valha a pena para o aluguel anual e, eventualmente, você pode fazer o aluguel por temporada. Esse tipo de investimento fica bem adequado para o longo prazo, que é o que você deve pensar quando está fazendo investimento imobiliário. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.